Você já se viu naquela situação angustiante, em que alguém que você gosta de repente começa a se afastar. Ou pior, passa a te ignorar completamente. Um dia essa pessoa parece interessada e no outro age como se você simplesmente não existisse. É como tentar segurar o vento. Quanto mais você insiste, mais ele escapa pelos dedos. Agora pense bem. E se você já tentou de tudo para despertar o interesse dela, puxou conversa, demonstrou atenção, tentou até provocar saudade, mas nada muda, você fica preso naquele ciclo de expectativa, aguardando uma mensagem, um sinal, qualquer resposta. E o que vem é apenas o silêncio, se essa história soa parecida com a sua. Então hoje é o momento de mudar o rumo. E se você acredita que esse tipo de situação só acontece em filmes ou romances, está prestes a descobrir o contrário. Antes de se continuar, se inscreva no canal, para você não perder nenhum ensinamento. Vamos ao vídeo. Lição 9. Aceite o silêncio como uma resposta. Quando alguém começa a se afastar e o silêncio toma conta, é como se o mundo ficasse mudo ao seu redor. Você tenta entender o que aconteceu, procura nos detalhes o motivo da distância, revisa cada palavra dita, cada atitude, tentando encontrar onde foi que tudo desandou. Mas o estoicismo ensina algo profundo. O silêncio é em si uma resposta. E por mais dura que ela pareça, é uma das mais sinceras. Quando alguém escolhe não falar, está dizendo muito. Está dizendo que o interesse mudou, que a prioridade já não é a mesma, ou simplesmente que o caminho de vocês não é mais o mesmo. E sabe o que é mais poderoso? É que você não precisa lutar contra isso. Você não precisa se afundar tentando entender o que não faz mais parte do seu controle. O estoico observa, aceita e segue, porque a dor não está no silêncio em si, mas na resistência que criamos ao tentar quebrá-lo. Quando você aceita que o silêncio é parte da vida, você para de reagir e começa a compreender. A paz nasce quando você entende que não precisa de respostas para seguir. Você só precisa seguir. Deixar que o destino faça o que tem que ser feito. Enquanto você cuida do que pode, de si mesmo. Cada vez que você tenta forçar presença na vida de quem já decidiu se afastar, você se perde um pouco mais de si. Então pare, respire e entenda. Quem quer estar, fica. Quem precisa ir, vai. E quem realmente importa, não some. Permanece em silêncio apenas para ver se você aprendeu a se bastar. Esse é o primeiro passo da sua liberdade. Lição 8. Pare de procurar validação. Quando alguém começa a te ignorar, o instinto é tentar provar o contrário. Você quer mostrar que ainda merece atenção, que ainda é importante, que tem valor. E nessa tentativa, você se perde. Porque o que o estoicismo ensina é simples, mas difícil de aplicar. Quem busca a validação entrega o próprio poder. Quando você precisa que alguém te note para se sentir bem, você se torna refém do olhar dessa pessoa. E o olhar dos outros é instável. Muda conforme o humor, o interesse e o momento. O seu valor não. Ele é constante. Se você aprender a reconhecê-lo, sem precisar que ninguém te aplauda. Entenda uma coisa. O silêncio de alguém não diminui o seu brilho. A rejeição de alguém não muda o que você é. Quando alguém se afasta, talvez seja apenas o universo te mostrando que você está tentando ser visto por olhos que não sabem enxergar. O estoico não busca provar nada. Ele apenas é. Ele entende que o respeito verdadeiro nasce quando você se respeita primeiro. Você não precisa de curtidas, respostas ou presença forçada. O que é verdadeiro nunca precisa ser convencido. Então, em vez de correr atrás de quem te ignora, corra atrás da sua própria paz. Trabalhe no seu silêncio. Se torne tão completo que o olhar de aprovação dos outros se torne irrelevante. Porque no dia em que você parar de precisar que te escolham, será o dia em que todos começarão a te notar. E o mais bonito disso é que quando isso acontecer, você já não vai mais precisar. Lição 7. Não reaja, observa. Quando alguém se afasta, o impulso é reagir. Mandar mensagem, perguntar o que houve, tentar consertar o que talvez nem esteja quebrado. Mas o estoicismo ensina que a verdadeira força está na observação, não na reação. Quando você reage, você entrega o controle das suas emoções a quem te ignora. Quando você observa, você domina o campo inteiro. O segredo é se tornar espectador do comportamento alheio e não refém dele. Observe como a pessoa se afasta, como muda o tom, como o interesse evapora.
Isso te revela mais do que 1000 palavras ditas. E nesse momento, mantenha-se firme, sereno e inabalável. A maioria das pessoas não está acostumada com alguém que não reage ao descaso. Elas esperam o drama, a insistência, o desespero. Mas o seu silêncio vai confundir, vai causar curiosidade. E mais do que isso, vai te devolver o poder. Porque quem não reage mostra que não depende. O estoico entende que a vida é feita de ciclos. E alguns precisam terminar para que o próximo tenha espaço para começar. Observar é compreender sem se machucar. É perceber que nem todo afastamento é perda. Às vezes é livramento. Enquanto você observa, você cresce. Enquanto você se cala, você se fortalece. E quando finalmente falarem com você, perceberão que o mesmo silêncio que tentaram usar para te enfraquecer foi o que te fez se tornar inatingível. Lição 6. Redirecione sua energia. Quando alguém se distancia, é fácil cair na armadilha de gastar toda a sua energia tentando entender o motivo. Você acorda pensando na pessoa, passa o dia revendo mensagens antigas, imaginando o que poderia ter dito diferente, e vai dormir com a cabeça cheia de dúvidas. Mas o estoicismo ensina algo fundamental. Aquilo que você alimenta, cresce. E se você continua alimentando a dor, ela toma conta de você. Pare de se desgastar tentando entender o que não pode controlar. O seu poder não está em fazer alguém te notar. Está em se tornar impossível de ser esquecido. Afastamentos são testes de energia. E quem aprende a redirecionar a própria energia, nunca mais a desperdiça em quem não sabe o valor dela. Lição 5. Controle suas emoções. Quando alguém se afasta e te ignora, a primeira coisa que se descontrola é o emocional. Você sente o peito apertar, o coração acelerar, e a mente começa a criar 1000 histórias que te colocam como culpado. Mas o estoicismo te ensina que o verdadeiro domínio não está em controlar os outros, e sim em controlar a si mesmo. As emoções são como tempestades. Você não impede que elas cheguem, mas pode escolher não ser arrastado por elas. Controlar suas emoções não é fingir que não sente, é sentir tudo, mas agir com sabedoria. É olhar para dentro e entender que o seu valor não pode oscilar de acordo com o comportamento de outra pessoa. O afastamento do outro não é um espelho do seu fracasso, mas um teste da sua força interior. Quando você mantém a calma, você se torna imprevisível. E quem te ignorou começa a se perguntar o motivo de você não reagir. O estoico permanece sereno porque entende que nenhuma emoção passageira deve decidir o rumo de sua vida. Ele respira, observa e responde apenas quando o coração volta a estar em paz. Então, da próxima vez que alguém se afastar, não implore, não grite, não tente explicar. Apenas mantenha o olhar firme, o tom calmo e o coração centrado. Porque quem controla suas emoções, controla o rumo da própria vida. E enquanto os outros se perdem tentando te provocar, você continua em pé, silencioso, forte e cada vez mais inalcançável. Lição 4. Se torne inatingível. Chega um momento em que você precisa entender que o poder não está em ser desejado, e sim em ser inatingível. As pessoas costumam se afastar de quem demonstra necessidade, mas se aproximam de quem transmite segurança e mistério. O estoicismo ensina que nada atinge quem já aprendeu a não depender do externo. Ser inatingível não é ser frio, é ser consciente do próprio valor. É olhar para o afastamento e pensar: se precisou ir, é porque o meu caminho é outro. Enquanto a maioria se desespera por atenção, o sábio se recolhe e cresce em silêncio. Você precisa se tornar alguém que não se abala com a ausência, que não muda o humor porque alguém decidiu sumir. A força está em manter a paz, mesmo quando tudo tenta tirá-la de você. O estoico não busca provar nada. Ele mostra pelo modo como vive. Então fortaleça-se. Trabalhe no seu corpo, na sua mente, no seu propósito. Faça o seu progresso falar por você. As pessoas respeitam quem não precisa ser notado para ter valor. E quando te perceberem distante, calmo e focado, vão sentir algo que não esperavam: arrependimento. Porque o que antes parecia fácil de ter, agora se tornou impossível de alcançar. O segredo é simples. Seja tão firme nas suas convicções que nada externo consiga te desestabilizar. Essa é a essência do verdadeiro poder: ser gentil, mas impenetrável. Ser calmo, mas inabalável. Ser humano, mas inatingível. Lição 3. Siga em frente sem olhar para trás.
Chega um ponto em que insistir já não é amor, é autossabotagem. Quando alguém decide se afastar, o maior erro é ficar preso ao passado, tentando entender o que não tem mais conserto. O estoicismo ensina que o tempo é o bem mais precioso e desperdiçá-lo com quem já partiu é se condenar à estagnação. Siga em frente, mesmo que doa, porque a dor do desapego é o preço da liberdade. Olhar para trás é se manter refém de um ciclo que já terminou. E todo estoico sabe que o fim de um caminho é apenas o início de outro. O que te espera à frente é infinitamente maior do que o que ficou para trás. A vida não premia quem implora, premia quem avança. Quando você segue em frente, o universo entende que você está pronto para o novo. E, ironicamente, é nesse momento que muitos voltam, quando percebem que perderam alguém que aprendeu a viver sem eles. Mas aí, você já não é o mesmo. A saudade que antes te fazia voltar agora te faz sorrir, porque você entendeu que não era o outro que te completava, era você que esquecia de se bastar. Seguir em frente não é frieza, é maturidade. É olhar o passado com gratidão e não com necessidade. É saber que o que foi vivido te moldou, mas não te define mais. Então caminhe com firmeza, com serenidade e com fé. Porque o estoico não corre atrás de quem foi, ele caminha em direção ao que é. E quando você entende isso, nunca mais alguém que se afasta tem o poder de te ferir. Você apenas agradece, fecha o ciclo e continua, mais leve, mais sábio e completamente em paz. Lição 2. Transforme a dor em força. Quando alguém se afasta ou te ignora, é normal sentir um vazio, uma frustração que parece esmagadora. Mas o estoicismo ensina que a dor não precisa ser paralisante. Ela pode ser transformada em combustível para o crescimento. Cada rejeição, cada silêncio, cada afastamento é uma oportunidade de se conhecer melhor, de reforçar limites e fortalecer a autoestima. Em vez de se afundar no ressentimento, use essa energia para evoluir. Leia, estude, cuide do corpo, medite, conquiste metas que antes pareciam impossíveis. A dor se torna força quando você decide que o que era negativo será a base da sua transformação. Pessoas que se afastam testam sua resiliência, mas também mostram seu verdadeiro potencial. O estoico entende que cada desafio é um degrau e cada decepção é um convite para subir mais alto. Quando você canaliza a frustração para a evolução pessoal, nada externo consegue te abalar. O silêncio de quem se foi se torna música para o seu crescimento. O desprezo se transforma em motivação, a ausência se transforma em liberdade. E o afastamento se torna a base de quem você está se tornando. No final você percebe que ninguém tem o poder de diminuir sua luz, apenas você, se permitir. Mas quando escolhe usar a dor como força, você se torna imbatível, resiliente e completamente dono da própria vida. Quem antes te ignorava verá não com palavras, mas com o impacto da sua transformação que você não precisava deles para se tornar extraordinário. Lição 1. Estabeleça limites inabaláveis. Quando alguém te ignora ou se afasta, é fácil permitir que a frustração e a insegurança tomem conta, levando você a tolerar comportamentos que antes jamais aceitaria. O estoicismo ensina que o respeito próprio nasce de limites claros. Estabelecer limites não é egoísmo, é autocuidado. Significa decidir o que você aceita e o que não aceita, e se manter firme, mesmo quando os outros tentam testar essas barreiras. Quando você define o que é inegociável, cria uma fortaleza interna que ninguém consegue atravessar. O silêncio ou a distância de alguém não deve te fazer quebrar suas regras ou baixar seus padrões. Pelo contrário, deve reforçá-los. Cada interação que você tem deve respeitar seus limites ou você se retira. O poder está em escolher quando e com quem se envolver, e não em perseguir a aprovação. Limites claros transmitem respeito, segurança e dignidade, qualidades que o estoicismo valoriza acima de qualquer demonstração externa. Quando você se torna intransigente em relação ao seu valor, quem antes tentava te manipular percebe que perdeu o controle. E o mais importante, você aprende que a vida flui melhor quando suas fronteiras não dependem do comportamento alheio, mas da sua integridade. Quem domina seus limites, domina também sua paz e sua liberdade. Inscreva-se no canal agora. Aqui você vai aprender a transformar rejeição em força e silêncio em poder.
Ative o sininho para não perder nenhuma lição que muda sua vida. Junte-se à nossa comunidade e comece hoje a trilhar o caminho da verdadeira liberdade.